Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e nós vamos conversar sobre a hereditariedade, a transmissão das características dos parentais aos seus descendentes. E para falarmos sobre a hereditariedade, nós temos que conhecer a lei da segregação. E nós vamos agora mostrar algumas das variedades de algumas espécies, para depois entrarmos na lei da segregação. Observem agora alguns exemplos de vegetais e animais. Nós temos aí uma característica vegetal, a vagem inflada, como vocês estão observando, e a vagem constrita. É uma característica presente nas ervilhas. Nos animais, nós vamos observar também algumas diferenças em relação ao fenótipo, na cor da sua pelagem. Nesse caso, nós vamos estudar um pouquinho sobre os coelhos. Então, nós temos aí na pelagem dos coelhos vários tipos de indivíduos. Então, o primeiro apresentado aí é o tipo selvagem. Em seguida, o Himalaia. Em seguida, o chinchila. E agora, o albino, como vocês acabaram de observar. Então, dentro da hereditariedade, como é que nós vamos encontrar descendentes com todas aquelas características que nós observamos? Como é que os seus parentais conseguem transmitir essas características aos seus descendentes? É isso que nós vamos conhecer. Quem iniciou os trabalhos genéticos foi o Mendel. Então, através do seu estudo sobre as ervilhas, é que ele começou a decifrar a lei da genética. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a lei de Mendel. Mendel iniciou seu trabalho com as ervilhas, mostrando então aí, como vocês estão observando, a cor da vagem das ervilhas. Então nós temos uma geração parental aí, verde. Essa geração parental produz descendentes sempre verdes. Ao lado nós temos geração parental. As ervilhas apresentam aí a coloração da sua vagem amarela. Então, todos os seus descendentes também apresentam a coloração amarela na sua vagem. Por que nas ervilhas nós temos aí os parentais sempre produzindo os descendentes com as mesmas características? Porque ele deu uma sorte danada, ele usou as ervilhas que apresentam flores cleistogâmicas, que são as flores cujos órgãos sexuais são guardados, mantidos no interior da flor, evitando a fecundação cruzada. Então, nós só vamos encontrar aí a autofecundação. Então, observe o detalhe de uma flor da ervilha. No seu interior, mais um detalhe aí, você está observando o estigma, você está observando a antera, os óvulos e o grão de pólen. Então, nós temos a antera produzindo os grãos de pólen que caem sobre o estigma da flor, ou da mesma flor do vegetal, ocorrendo então aí a fecundação. Então observem que a fecundação ocorre no interior da mesma flor. Observaram? Então nós temos, naquele cruzamento, né, que é característico do Mendel, do seu trabalho, nós temos os parentais puros produzindo os descendentes puros. Por quê? Porque as flores apresentam autofecundação. Agora, nós temos, na maioria das flores, o processo de fecundação cruzada, que foi o que o Mendel propôs nos seus experimentos. Observem, então, a experiência de Mendel através da fecundação cruzada. Então, nós temos aí agora as ervilhas verdes e as ervilhas amarelas, produzindo 100% aí dos descendentes. Percebam, todos amarelos. Como é que surgiu essa descendência híbrida? Através da fecundação cruzada, através da inseminação artificial nas ervilhas. Imagina, Mendel naquela época conseguiu, através dos seus trabalhos, promover essa fecundação entre duas espécies diferentes, produzindo aí todas as amarelas. Quando eu fecundei as ervilhas amarelas entre si, as ervilhas híbridas, a produção que nós temos aí de 3 amarelas para uma verde. Essa fecundação cruzada foi obtida da seguinte forma. Ele retirou os grãos de pólen de uma flor e colocou através de um pincel os grãos de pólen sobre o estigma de uma outra flor. Então ele pegou os grãos de pólen de uma flor amarela
e colocou sobre o estigma da flor verde. Percebam que para não ocorrer autofecundação, as anteras elas foram retiradas. Então, em seguida, nós temos aí novamente o quadro mostrando. As amarelas híbridas, quando foram cruzadas, produziram descendentes amarelos e também os descendentes verdes. Conclusão. Então, Mendel chegou a duas conclusões. Primeira, aquelas ervilhas amarelas híbridas que foram obtidas da fecundação cruzada, elas apresentam características amarelas e características verdes, porque apareceram descendentes amarelos e verdes. Porém, a quantidade dos descendentes produzidos, a proporção das amarelas em relação às verdes é muito maior. Então, o caráter cor da vagem das ervilhas amarelo é dominante em relação ao caráter cor das ervilhas verde. E eu preparei aí uma tabelinha mostrando um resumo, vamos dizer assim, dos aspectos mais importantes aí da primeira lei de Mendel.